E aí, pessoal, vamos aqui de vídeo de replantio com aquelas plantas que passaram por podridão, de um vídeo que eu postei aí pra vocês. Se você não viu o vídeo, volte aí no vídeo pra você ver, viu? E esse aqui a gente vai fazer só o replantio delas. Eu faço o replantio de plantas assim, ó, que passou por podridão, de forma diferente de um replantio normal, de uma planta saudável. Essa aqui, no vídeo, eu cortei ela durante o vídeo para vocês verem. E hoje ela tá assim. Essa parte branca aqui foi cercobim que eu passei nela. Eu acabei passando para não correr o risco também de perder. Até porque eu fiz esses detalhes aqui, dessas pernas dela, no Caldex, viu? Isso aqui era o Caldex que eu cortei. E eles ficaram finos, ó. Pra vocês verem, tá mais fino do que o meu dedo. Alguns ficaram até mais finos aqui pra dentro. E aí, vamos ver se vai dar certo de pegar ou não. É uma experiência que a gente vai fazer aqui. Caso não pegue e essas partes aqui sequem mais, eu venho e corto ela reto aqui depois, né? Vamos esperar o tempo aí dizer se vai dar certo ou não. Coloquei essa pedra aqui pra sustentar ela. Era pra ela ter ficado um pouquinho mais alta, mas não tem problema não. Eu vou amarrar aqui também com alguma coisa pra ela não ficar mexendo do lugar. Ela vai ficar assim, ó. Essa aqui é um arábico que veio apodrecer parte do seu caldex. Eu só deixei assim fino porque não teve jeito. Não tinha como deixar mais material. Já estava podre. Acabou ficando fino. Depois que secou, ficou mais fino ainda. Eu fiquei até com vontade de fazer uma arte dessa aqui de uma planta normal, sem podridão, para mim ver o resultado. Tipo, pegar um caldex assim, ó, redondo. Esse aqui que não tá com muita raiz, tá vendo que ele não veio com raiz aqui, ó. E dividir ele em 4, para fazer 4 perninhas do seu caldex. Só para ter uma planta diferente, tá bom? Que essa daqui não tá com podridão, então eu vou conseguir deixar as pernas dela mais grossinhas. E quando ela secar, ela não vai ficar tão fino como esse. Só mesmo para fazer um modelo nessa planta, mas eu ainda tô pensando. Se eu fizer, depois eu mostro o resultado para vocês dela. Mas como essa era o que dava para fazer ou cortar aqui, primeiro eu fiz essa opção para só depois, caso essa não dê certo, eu cortar aqui, como essa. Essa aqui eu já fiz uma poda nela, radical aqui no seu caldex. Já tem acho que uns 10 dias que ela está desplantada. Eu ia deixar ela mais tempo desplantada, mas eu acho que eu já vou fazer o replantio dela. E essa aqui tem uns 12 dias por aí que tá desplantada. Essa podridão foi menos, ó. Aqui, tá vendo? Essa aqui foi cola que eu passei. Nessa daqui e nessa aqui também passei cola só na parte de baixo. Aqui na lateral não passei. Vou fazer o replantio delas agora aqui com vocês. Não tirei as folhas porque eram bem pouquinhas. E essa já não tinha brotação ainda. As galhas estão aqui, ó, com 4 dias do dia que eu cortei elas. Já poderia até plantar, mas eu vou plantar ela com 6 a 8 dias mais ou menos. Vou deixar dar uma secadinha a mais. Já fiz isso várias vezes e dá certo. Não tenho pressa de plantar as galhas. Elas são galhas grandinhas, ó. Até a mais fina ainda tá aqui. Fica para o próximo vídeo, quando tiver mais tempo. Então, vamos iniciar aqui. Eu faço desse jeito. Eu coloco um pouco de substrato, principalmente para essas que já tiveram podridão e ainda estão se recuperando. O substrato é bom que seja bem drenante, viu? Que não acumule água. Para todas as plantas, né? Para todas as rosas do deserto, mas principalmente para essas que já tem uma histórica de podridão, aí que a gente tem que ter mais cuidado. Já coloquei um pouquinho do super simples aqui, já misturei. E agora, deixa eu trocar aqui a mão. Eu vou colocar um pouco de areia grossa, que a gente chama de areia de rio. Ela tá um pouquinho úmida, porque ela tava no tempo, deu um sereno, mas nem tanto. Ela tem essas pedrinhas assim, ó. Que é uma areia bem solta. E ela vem com pedrinhas. Aí eu cubro o substrato. Para colocar as plantas que passou por podridão. A parte que vai ficar em contato do corte
né? Esse corte aqui, ficar em contato com a areia. Para depois ela encontrar o seu substrato lá embaixo e começar a se nutrir, né? Porque na areia não tem nenhum nutriente, mas é boa para enraizar. Você pode colocar diretamente no substrato, mas eu gosto de fazer assim, com essa uma fina camada, como vocês viram, de areia. Depois eu vou colocar só mais um pouquinho, que cubra só um pouquinho dela. Também não pode afundar muito. Aí aqui você pode fazer dois modos. Você pode colocar um vaso desse. Aí eu teria que ter afundado logo ele, né? Você coloca o vaso e preenche aqui todo, né? Com seu substrato ou areia. Ou você coloca um isopor, um CD aqui embaixo. Porque é pra ela criar aquelas raízes aranhas. Mas eu nessa planta vou colocar um pedaço de isopor. Já tenho o meu isopor aqui, ó. Eu já fiz o modelinho dele aqui. Pra colocar essa planta em cima. Tô prendendo ele aqui, né? Pra não sair do lugar. Deixar ele meio fundo. Já tá bem fixo. Vou posicionar aqui o meu arábico. Serve pra outra planta também. Outra espécie também. Vou completar com areia mesmo. Pronto, já completei. A quantidade de areia que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Aqui já é o final dela. Eu só coloquei ela praticamente encostada na areia. Que aqui ela vai começar a emitir as suas raízes. Coloquei desse tanto. Eu vou colocar alguma coisa pra prender ela. E ela não ficar mexendo, não cair quando eu coisar. Porque ela tá praticamente solta aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou dar um jeito de prender ela. Você pode amarrar aqui num galinho e fazer um furinho nos vasos e amarrar as pontinhas dela pra ela ficar presa. Pra não atrapalhar no enraizamento dela. Agora chegou a vez dessa, já coloquei substrato. Nessa só vou colocar substrato, não vou colocar areia não. Ó, substrato, vou posicionar ela aqui. Acho que eu vou colocar um isopor aqui nessa raiz. O isopor é só pra ir trabalhando a raiz dela. Afastando aqui da outra. Como essa aqui, a podridão dela foi um pouco mais em cima, dá pra colocar ela no vaso sem precisar colocar essa podridão aqui em contato com o substrato, para evitar a umidade nele. Vou posicionar ela aqui. Tô gravando com a mão, né? E trabalhando com a outra. Vou completar aqui de substrato. Como essas plantas estão desplantadas há alguns dias, eu já vou fazer uma regazinha nela, pouco. Só para ter um pouquinho de umidade nesse substrato. Pouquinha, porque daqui pra frente, você tem que ter cuidado com as regas. A rega é diferente de uma planta que tivesse saudável, né? Que não tivesse passado por nenhuma podridão. Você vai fazer uma rega só para ter um pouquinho de umidade mesmo nela. Primeiros dias, deixar num local que pegue um solzinho. Na verdade, eu vou colocar lá na minha bancada, na minha cobertura, né? Mas você pode colocar num local que pegue um solzinho da manhã até umas 9 horas, por aí. Essa daqui, ó, 8 horas, depende do sol da sua cidade, né? Tem lugar que é bem quente. Aqui não tá tão quente esses dias. Porque também precisa dar uma secada no substrato, né? Já essa aqui não. Essa aqui, como o estado dela é diferente, cada planta é uma coisa, né? Você não, às vezes não tem como seguir tudo igual para as plantas, para todas as plantas. Tá vendo que eu tenho que amarrar? Porque senão ela vai virar. Tem que amarrar ela aqui. Cada uma você vai observar. Aquela ali eu vou ter que deixar ela no local bem ventilado, que pegue pouquíssimo sol. Porque ela não tem mais o seu caldex, que é o que alimentava ela. Diferente dessas duas, que essa ainda ficou, né, um pouco. E essa daqui, né, que tem seu caldex para nutrir essa planta até ela ficar toda murchinha. Mas isso não vai acontecer porque ela já está sendo replantada. Você vale isso também para quando a gente desplanta uma planta.
Você tem que ver se o Caldex aguenta ficar desplantado por muitos dias ou não. Se for pequenininha, o tempo de descanso dela vai ser menos. Se for assim, sem Caldex, que ela perdeu todo o seu Caldex, o tempo de descanso também vai depender aqui da cicatrização. Mas você tem que ver que ela não tem mais do que se alimentar. Mas eu deixei aqui esses 4 dias e vou controlar bem a rega dela. Vou colocar pouquíssima água mesmo. Se você tiver um fungicida, você usa na primeira rega e depois você coloca uma vez na semana para ir ajudando, né, não voltar a apodrecer, caso tenha ficado algum sinalzinho aqui de quando você fez a limpeza e você não viu. Se você não tem nenhum fungicida, você pode controlar ainda mais a rega. Coloca também umas gotinhas de água sanitária na rega, que aí já ajuda também. Melhor do que não colocar nada, né? Pouquinho, só pra matar, assim, alguma bactériazinha, alguma coisazinha que tenha. Mas não precisa. Se você controlar a rega e colocar um substrato de qualidade e uma areia grossa, você consegue enraizar sua planta depois de apodridão tranquilo. Eu vou amarrar essa e essa. Essa acho que eu não vou amarrar. E agora, eu vou levar elas lá pra cobertura. E agora ela vem aqui pra minha cobertura. Agora é meio-dia. Vocês veem que o sol pega bem aqui debaixo desse plástico, que é próprio pra isso mesmo. Eu vou deixar ela aqui junto com as outras, porque ela tem esse Caldex aqui. Ainda dá pra nutrir ela até ela começar a enraizar. As outras eu vou colocar lá no fundo, porque lá no fundo tem um pouco de sombra que pega do pé de tamarindo. Aí elas não vão tomar tanto sol igual essa, viu? Elas não têm o Caldex tanto como essa. Aqui tem algumas plantas que já passou por podridão também. Essa, ó, que eu fiz a mesma coisa, coloquei substrato embaixo e a areia em cima. Já tá toda enraizada, ó. No dia que eu coloquei ela, eu tinha cortado as ponteiras, tinha ficado quase nada de material. Ó, o tanto que já brotou, já tá vindo botão. Essa aqui, ó, que tava até com vagem, ela deu um apodrecimento e eu tive que salvar ela, que é a minha Ipanema. E ela, quando apodreceu, ela já estava com essa vagem, mesmo assim ela conseguiu segurar. E aí, ela está aqui. Depois, quando eu levantar ela, né, em um futuro distante, ela vai estar com um Caldex diferente, ó. Ela passou por corte aqui, corte aqui. Eu subi um pouco o substrato por conta dessa raiz aqui, que ela estava enraizando. Aí eu subi. Amarrei com plástico, com uma fita de enxertia, ó. Eu amarrei ela desse jeito, pra ela não ficar movimentando no tempo. Mas ela já se enraizou, já tem um tempinho. Essa daqui também, ó, que tinha passado por podridão, já tem um tempo. Essa, ó. Coloquei a parte do corte dela pra fora totalmente do substrato. Ficou só as perninhas que sobrou da raiz. Olha o corte dela aqui. Coloquei esse isopor pra segurar e sustentar. E coloquei uns palitos e amarrei em volta para ela não ficar tombando. Essa já tá toda enraizada. Já. Essa também tinha feito poda e aí ela já brotou toda. E a outra é essa. Quando ela chegou pra mim, infelizmente ela veio com a podridão que apodreceu na caixa. Olha como já tá a brotação, que linda. Eu tirei o material genético dela, era bem enorme. Mas eu deixei aqui uns 3 dedos e aí brotou 3 galhos. Já tá florido e bem saudável. Olha o enxerto dela. Quando ela apodreceu, ela não ficou com esse formato aqui do jeito que está. Ela tinha sobrado um pouco mais de Caldex. Mas pra... Deixa eu tirar essa planta aqui. Mas pra deixar um Caldex mais arrumado, eu acabei cortando e deixando ela desse jeito, ó. Tirei um excesso que tinha aqui, porque a podridão tinha vindo até aqui, tinha ficado um calombo alto. Eu peguei e terminei de arrumar, pra ela ficar com as perninhas assim, ó. Eu dei um novo modelo a ela. E aqui, ó, deixei os dois igual na frente e atrás. Ela ficou com as perninhas assim. A parte que foi cortada não entrou em contato com o substrato. Mesma coisa, a substrato embaixo e a areia aqui em cima. Ela já tá toda pega e bem enraizada.
E essa aqui é a minha Idemore. Ela teve um acidente, ela chegou perfeita pra mim, porém, no dia que eu tirei ela da caixa, ela caiu no chão e eu não vi. Ela caiu da mesa, né? Já tinha alguns dias que eu tinha deixado as plantas na mesa para tomar ventilação, tomar um solzinho da manhã. Ela acabou caindo e aí caiu um pouquinho afastada quando eu não vi. E meu esposo, quando chegou de moto no chão, acabou não vendo. E passou por cima do caldex dela com o pneu da moto. E aí amassou o caldex dela todo. Eu tive que tirar as partes que estavam bagunçadas. Acabou ficando desse jeito, nessa situação, ó. Que essa parte aqui ficou bem machucada. E aí acabou tendo que tirar. Ficou bem feinha, tadinha. Aqui, ó, onde machucou. Não tinha como deixar, porque ficou, não sei dizer, ficou espatifado. Bem essa parte aqui ficou toda mole, espatifada. Aí ela ficou desse jeito, coloquei o isopor, prendi ela aqui e tá aqui. Seguindo as mesmas dicas aí do último vídeo, para você deixar desplantada, deixar secar, deixar cicatrizar direitinho. Observe se a planta aguenta ficar alguns dias. Se for um caldex bem pequenininho, você deixa menos tempo. Se for maiorzinho, você deixa uma semana, 10, 20 dias, a depender de cada planta. Porque cada planta tem o seu tamanho, né? E aí, você tem que observar tudo isso aí. Deixa eu lá aqui, assim. Se for um caldex assim, fininho, claro que ele não vai aguentar passar muitos dias, né? Logo ele vai secar. Tem que observar. E essa belezura de copa aqui, lindíssima, com folhas limpas, limpas de tudo e livres de ácaro, graças a Deus, olha que perfeição. Folhinha clara dela, muito boa de brotação, fiz o enxerto dela, fiz poda nela aqui, quando eu fiz aquelas podas lá. E ela está aqui maravilhosa, essa é a JM 90, uma das minhas. E ela... recente, encontrei uma podridão no seu caldex. Eu fui desplantar ela e ela tinha sofrido uma podridão. Mas ela já tinha cicatrizado por ela mesma. Ela não demonstrou sinal que estava apodrecendo, pelo menos eu não percebi. Eu senti que ela ficou uns dias com as folhas meio esquisitas, mas eu não imaginei que ela tivesse apodrecendo porque ela estava com o caldex bem firme. Ela estava enterrada mais ou menos até aqui. Eu chegava no caldex, olhava, tava perfeito, durinho. Aí, quando eu fui colocar ela aqui nessa bacia maior, porque o caldex dela tava entortando o vaso, descobri que ela tava com a raiz podre. E a raiz já tava aqui grudada ainda, só que eu puxei, soltou bem facilzinho, já tava ela mesma soltando, tadinha. Olha como ficou. Aí, como ela já tava bem cicatrizada, já tava com a sua brotação ficando bonita, tava menos. A brotação tava só os olhinhos. Mas tava com folhas brilhosas. Se tiver com folhas brilhosas, é um bom sinal. Que acabou a podridão. E aí eu não mexi, não fiz nada. Ó. Que eu poderia, né, tirar essa parte aqui do caldex dela. A podridão ia ficar, a parte cortada ia ficar aqui em cima. Pronto. Ela ainda ia ficar com essas duas pernas bonitas. Mas assim ela tem mais volume. E aí, quando eu fiz o troca de vaso, eu só replantei ela aqui nessa altura e deixei ela assim mesmo. Porque eu tenho o pensamento de mais pra frente, daqui a alguns meses, né, deixar ela ficar bem cicatrizada de verdade. Eu colocar substrato aqui, ó, em contato com essa parte, para ele começar a emitir raízes e vir raízes daqui. Que esse é o meu planejamento. Então, por agora, não vou fazer, não. Vou baixar aqui o celular para ver se dá para vocês verem. E aí agora eu vou colocar elas lá no lugar delas, com um pouco mais de sombra. E sigam as dicas de deixar sua planta desplantada por mais tempo. Que assim você consegue, como eu mostrei aquelas lá para você, que você consegue salvar sua planta da podridão. Mostrei como você cortar no último vídeo, como você limpar, esperar para ver se ainda continua a podridão, depois você pode selar com cola ou passar algum fungicida, aguardar o tempo para secar os cortes, para só depois você vir replantar. Seguir com aqueles cuidados de pouquíssima água nos primeiros dias, que você vai conseguir sim
salvar a sua plantinha. E para finalizar o vídeo, ó, coloquei aqui umas pedrinhas. Essa aqui, para não juntar a raiz, ó. Para arrumar aqui o vaso, né? Não ficar movimentando tanto essa planta. E aqui também, para segurar um pouco ela. Dá para ela ficar assim, sem precisar amarrar, né? Resolvi colocar, que aí eu não amarro ela segurando aqui com essas pedras. E aí, pessoal, até o próximo vídeo.